Saudações! Temos algo muito especial para você esta semana. Normalmente, meu canal do YouTube é reservado para minhas apresentações sobre vários assuntos. Matthew, meu filho, também apresentou algum material nele. E esta semana estamos fazendo algo diferente. Tive a oportunidade de participar de um acampamento na Costa Leste em 2005. E naquele encontro em particular, houve uma mesa redonda com 3 indivíduos que você precisa ouvir. Durante o período de 1950 a 1980, mudanças massivas estavam ocorrendo em nossa compreensão da justiça pela fé e vários tópicos relacionados que estão nos afetando até hoje. Havia 3 indivíduos que viveram aquele período e entenderam o que estava acontecendo naquela época. E eles se reuniram para uma mesa redonda. Colin Standish, Russell Standish e Ron Spear. Eles não estão mais conosco, mas agora temos a chance de ouvi-los mais uma vez, porque eles entenderam o que estava acontecendo durante aquele tempo e durante esta mesa redonda, eles compartilharam suas reflexões sobre o que realmente aconteceu e qual impacto isso tem para nós hoje. Então é por isso que decidi que desta vez vocês ouviriam deles e entenderiam da perspectiva deles como foi durante aqueles anos críticos de mudanças na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, infelizmente, isso está disponível apenas em formato de áudio, não em formato de vídeo. E então eu vou encorajá-lo a ouvir com atenção. Há várias partes nesta apresentação e nós as apresentaremos todas. E então aproveite as belas imagens, mas as apresentações serão todas em formato de áudio. Então aproveite e reflita. Agora, este assunto, queridos, é tão importante. Nós 3 aqui somos velhos agora. Estou na casa dos 80 e Russell e Colin estão na casa dos 70. Mas ainda estamos firmes no que acreditamos. Por todo o mundo pregamos juntos. Agora, Colin, se você introduzir o assunto. Bem, podemos muito bem ir direto ao contexto do que estamos tratando neste seminário. E esta mesa redonda? Nós voltamos até a década de 1950. Aparentemente tudo começou com um homem, o presidente da Conferência Leste da Pensilvânia, pastor Unruh. Numa manhã de domingo, ele estava ouvindo a transmissão de rádio de Donald Barnhouse. Agora Barnhouse era um ministro presbiteriano. Ele era o editor da revista Eternity, um evangélico muito proeminente e, naquela época, um forte oponente à mensagem adventista do sétimo dia. Nesta manhã de domingo, em particular, o pastor Unruh ouviu a mensagem e, por alguma razão, ficou muito impressionado com ela. E então ele escreveu uma carta a Donald Barnhouse, expressando o fato de que ele havia apreciado muito o que ele havia dito naquela transmissão naquela manhã. Acontece que Barnhouse ficou chocado ao descobrir que um líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia teria algo de bom a dizer sobre o que ele teria apresentado. Não sabemos o que Barnhouse apresentou naquela manhã, mas, no entanto, isso levaria aos eventos que trouxeram a maior evidência de apostasia nesta igreja. E não parou nos 50 anos desde então. Depois que Unruh fez essa declaração em carta, Barnhouse havia arquivado essa carta e ela foi quase esquecida, até que um jovem estudante de doutorado, Walter Martin, um batista, tinha vindo em busca de algum conselho e orientação. Ele estava estudando, ele disse, as seitas na cristandade, e é claro, entre eles ele acreditava, estavam os adventistas do sétimo dia. E Barnhouse, sendo um evangélico tão proeminente, mesmo de uma fé diferente de Martin, no entanto, foi ele quem ele procurou para obter mais conselhos. Onde posso encontrar um bom material de recurso? Como devemos avaliar cada uma dessas seitas?
Ao dialogarem juntos, eles acreditam que a melhor coisa a fazer seria decidir abordar os líderes dessas igrejas, e no nosso caso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e decidir se eles estariam ou não dispostos a dialogar e dar respostas às suas perguntas, que seriam consideradas autênticas e autoritativas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa foi uma maneira nobre de fazer isso. Não estamos condenando isso. Quando decidiram isso, Barnhouse se lembrou desta carta que havia recebido do pastor Unruh. E então ele procurou em seus arquivos, recuperou a carta e então entrou em contato com o pastor Unruh, o presidente da East Pennsylvania Conference. E ele perguntou se poderia ajudá-los a obter algumas introduções à liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia no nível da Conferência Geral. A UNRWA estava animada com isso e rapidamente entrou em contato com o então presidente da Conferência Geral, o pastor Figuer, Reuben Figuer, e Figuer aparentemente também estava animado com isso. Que oportunidade de poder apresentar as principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia diante de um evangélico muito proeminente e um jovem que estava tentando escrever um livro que incluísse a questão do Adventismo do Sétimo Dia. Então tudo começou de uma forma que parecia nobre. Eventualmente, vários homens foram escolhidos para serem o centro do diálogo. 3 homens foram escolhidos. Eles vieram de 3 continentes diferentes. O pastor Leroy Froome, que era naturalmente americano, o pastor Roy Allen Anderson, que era australiano, e o pastor W.E. Reed, que era galês. Todos os 3 homens foram escolhidos para estar naquele grupo. Além disso, sabemos que o pastor Francis Nicol, então editor da Review and Herald, também foi convidado, mas ele não permaneceu muito tempo no comitê, porque suas opiniões diferiam das dos outros 3, e por isso ele se retirou. E então o diálogo principal é com o pensamento de que em algumas ocasiões outros foram trazidos para o diálogo, mas os 3 principais naquele diálogo com os evangélicos, e eles trouxeram 1 ou 2 outros também no diálogo, mas eles eram Froome, Anderson e Reed. E então é aí que começamos nossa compreensão do que aconteceu. Nós, é claro, éramos apenas jovens naquela época. Naquela época, em 1956, tínhamos 22 anos de idade. Estou falando sobre meu irmão Russell e eu. O pastor Spear teria mais de 31 anos de idade. Você pode imaginar que parecíamos um pouco diferentes do que parecemos hoje. Eu acho que, sem dúvida, você sabe, eu conhecia Unruh. Eu conversei com ele sobre isso, sobre o encontro deles e tudo mais. Ele pensou que tinha feito uma coisa maravilhosa ao apresentar esses homens. Também eu era amigo de Ray Anderson, um amigo muito próximo. E a Ray me disse várias vezes, ele disse: Ron, nós temos que tirar nossa igreja desse conceito de seita. E ele fez um trabalho incrível. Russell. Quero contar a vocês minha experiência pessoal. Como Colin disse, eu tinha 22 anos quando, em setembro de 1956, a revista Eternity imprimiu seu artigo sobre os Adventistas do Sétimo Dia. Isso foi depois dos diálogos. E eles trouxeram aos círculos adventistas a maravilhosa notícia de que os Adventistas do Sétimo Dia agora faziam parte do corpo de Cristo. Claro, eu não sabia nada sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar da revista Eternity. Eu nem sabia que havia pessoas como Barnhouse e Martin na face da Terra, ou que havia algum diálogo, secreto como era, entre a Conferência Geral e os evangélicos. Mas eu era um estudante universitário na época, na Universidade de Sydney, e em uma tarde de sábado nos disseram para ir à antiga igreja Woorhoonga. Agora, como mencionei ontem à noite, Woorhoonga é o subúrbio em Sydney onde fica a sede da divisão. É onde fica o Hospital Adventista de Sydney. É onde fica a mídia, você sabe, é uma espécie de centro adventista naquele subúrbio na costa norte de Sydney. Um dos subúrbios mais caros e palacianos de toda a cidade. E eu lhe digo,
Se você puder encontrar uma casa por menos de $1 milhão, então você fez uma barganha barata naquela área. Fiquei ali sentado sem saber o que ouvir. O orador era o pastor Elsie Naden, um neozelandês. Ele era o secretário da nossa divisão na época. Eu tinha uma opinião muito alta sobre ele. Ele costumava ser a voz da profecia. Ele era o HMS Richards da Austrália e fez um trabalho maravilhoso. Oh, que pena que ele entrou para a administração. Ele se levantou e disse: irmãos e irmãs, isso era na velha igreja de madeira. Agora temos uma estrutura muito melhor. Mas eu só queria que a fé que havia naquela velha igreja de madeira fosse agora a fé na grande estrutura palaciana que temos lá agora, como nossa igreja. Ele disse: irmãos e irmãs, uma coisa maravilhosa aconteceu nos Estados Unidos. A revista evangélica Eternity acaba de declarar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é parte do corpo de Cristo. Agora lembrem-se, eu tinha 22 anos de idade. De repente pareço ser a única pessoa naquela igreja que não está pulando de alegria. Meu primeiro pensamento foi este: quem são essas pessoas? Que ousadia elas têm de pensar que podem nos dizer se somos parte do corpo de Cristo? Nós somos parte do corpo Nós somos o corpo de Cristo na Terra. E então veio um segundo pensamento. Eu me pergunto o que lhes foi dito sobre a marca da besta. Mencionei isso a Colin na universidade alguns dias depois. E ele compartilhou meu alarme. Talvez Colin gostaria de continuar a partir daí. Bem, é claro, não estávamos montando um cenário inteiro. Este foi um evento isolado. E nós simplesmente não conseguíamos compreender como os evangélicos podiam fazer uma declaração tão positiva sobre os adventistas do sétimo dia, a menos que aqueles que estavam em consulta com esses evangélicos tivessem abafado a mensagem que temos. Não era apenas a marca da besta, o que cremos na justificação pela fé, o que cremos na interpretação profética, e poderíamos continuar nas grandes mensagens, as mensagens do santuário, as mensagens dos 3 anjos, se não tivessem sido informados sobre isso. Agora, Russell e eu tínhamos uma formação tão maravilhosa na fé adventista, como mencionei antes, em que todos os anos tínhamos aquelas cruzadas de 6 meses. Então ouvimos essa mensagem quase desde a nossa mais tenra idade até irmos para a faculdade, e mesmo enquanto estávamos na faculdade. Para que pudéssemos conhecer esta mensagem muito melhor do que mais de 99% dos adventistas do sétimo dia hoje, não importa a idade que eles tenham. Quando tínhamos 16 ou 17 anos, nós sabíamos disso. Não quero dizer que sabíamos do jeito que sabemos hoje, mas ainda acredito que 99% dos adventistas hoje não sabem o que sabíamos quando tínhamos 16 anos. Eu realmente acredito nisso hoje porque eu viajo por todo o lado, nós dois viajamos por todo o mundo como o pastor Spear faz, e conhecemos a ignorância até mesmo das pessoas fiéis hoje na fé adventista do sétimo dia. Em 1957, no ano seguinte, começamos a receber toda essa publicidade na Austrália, e é claro que teria sido na América e em outras partes do mundo, pelo menos nas partes de língua inglesa naquela época, e mais tarde no espanhol e assim por diante, outras traduções. Que este livro maravilhoso, Os Adventistas do Sétimo Respondem a Questões sobre Doutrina, estaria pronto para venda. E foi a primeira vez que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha, de forma sistemática e completa, delineado a razão de todas as doutrinas maravilhosas que Deus nos deu. Eu ainda estava fascinado. Tínhamos agora 23 anos de idade, e eu mal podia esperar para que este livro fosse lançado. E quando soube que estava na ABC, na conferência da Grande Sydney, provavelmente fui uma das primeiras pessoas a estar lá, para pegar meu exemplar de Os Adventistas do Sétimo Respondem a Questões sobre Doutrina. Então, peguei de volta ansiosamente, assim como Russell disse, nós dois estávamos muito comprometidos com nossos estudos universitários, fazendo-os como alunos noturnos, tentando passar no mínimo 4 anos como alunos noturnos. Mas nós tiramos um tempo para ler este livro. Cheguei à metade dele e todo o meu entusiasmo começou a cair e cair e cair e cair. Eu não conseguia acreditar em algumas das coisas que estava lendo naquele livro. Ah, sim, havia algumas coisas boas que eu li, algumas coisas que eu poderia dizer amém de todo o coração.
Mas o que eles estavam dizendo sobre o papel da irmã White na igreja? O que eles estavam dizendo sobre a expiação? O que foi completada na cruz? Vamos lá. O que aconteceu com Levítico 16 quando o sacerdote entrou e ficou diante do propiciatório e aspergiu o sangue para fazer a expiação final no dia da expiação? E certamente o mesmo era verdade do dia antitípico da expiação em que estávamos então e ainda estamos vivendo. E então eles tinham um título: Cristo tomou a natureza humana não caída. O quê? O quê? Eu nunca tinha ouvido tal coisa, nem mesmo uma vez na minha vida, até os 23 anos de idade, que alguém tivesse pensado que Jesus assumiu a natureza não caída. Fiquei tão angustiado que no sábado seguinte, ou pelo menos em um dos sábados, quando comecei a sentir esses sentimentos de frustração e choque, fui até meu pastor, o pastor George Best, um pastor muito bom em muitos aspectos. Ele era um homem mais jovem, provavelmente tinha entre 30 e 35 anos, no máximo. E eu fui até ele e disse: Pastor Best, o que é esse livro, essas questões sobre doutrina? Eu tenho lido, não acredito que ele deva ser impresso. Ele ficou chocado. Um de seus jovens amigos, membros em ascensão, estava dizendo algo tão negativo sobre esse trabalho autoritário que havia sido publicado pela Conferência Geral e havia sido revisado por mais de 200 de nossos líderes e teólogos. E ele disse: bem, Colin, qual é o problema? Eu disse: Pastor Best, você leu este livro? Bem, ele disse: eu realmente não comecei a ler. Então ele não sabia nada sobre o que estava no livro. E comecei a contar a ele o que estava me incomodando neste livro. Deve haver algo diferente. Ele pensou que eu estava entendendo mal ou interpretando mal o que foi dito. Eu podia ter apenas 23 anos de idade, mas sabia o que estava lendo. Eu não era um jovem ingênuo que não sabia o que as palavras em inglês significavam. Eu as entendia muito bem. Mas não juntamos nada sobre essas reuniões com Barnhouse e Martins, ou o que foi colocado na revista Eternity. Não havia conexão em nossas mentes entre elas. Demorou vários anos até que esse quebra-cabeça começasse a se juntar. Paz por paz nefasta. Quando voltei da África, eu estava pregando antes de ir para a África com Fenton. Froome era filho do pastor Froome, e Fenton me viu. Então ele estava na época em que estava na faculdade e me convidou para ir ao jantar de sábado, o que eu fiz. Mas o pai dele estava lá e agora eu ainda era muito ingênuo. Seu livro Moving of Destiny tinha alguns problemas terríveis, mas ele achou que era uma apresentação maravilhosa, já que ele tinha o apoio de pessoas da Conferência Geral para escrever aquilo. O presidente da Conferência Geral, que estava com o que era naquela época, e então eu voltei pessoal e comecei a olhar as coisas e comecei a ver algumas das coisas que Colin está falando e Russell está falando. Porque conversando com R.I. Anderson, disse a um amigo meu, o pastor Dave Neufeld, que ele era o responsável pelo livro Questões sobre Doutrina. Que coisa terrível nós cometemos. Esse livro, amigos, causou mais danos à Igreja Adventista do Sétimo Dia do que qualquer livro já escrito, especialmente no apêndice. Você sabe, nosso povo não tinha absolutamente nenhuma desculpa para aceitar esse elogio, porque naquela mesma revista Eternity, que nos declarou parte do corpo de Cristo, eu quero ler para vocês o que esses homens perversos, Barnhouse e Martin, ou algumas das coisas que eles tinham a dizer naquela mesma edição. Eu estarei lendo de outras fontes também. Isto é o que eles disseram. Os adventistas do sétimo dia assumem uma posição para nós muito ilógica de que os 10 mandamentos devem ser obedecidos. Eles eram as pessoas que se sentiam orgulhosas, eram chamadas de parte do corpo de Cristo. Agora, isso foi naquela edição de setembro de 1956. Nenhum antes dele, nenhum depois dele, no próprio que nos declarou parte dele. Claro, isso não foi lido para nós na época. Vejamos o que mais foi dito. Falando do julgamento investigativo, a última doutrina para mim é o fenômeno mais colossal, psicológico e salvador de face na história religiosa.
É uma declaração e tanto, não é? O que faz parte da mensagem do primeiro anjo? A hora do seu julgamento é chegada. Foi um fenômeno colossal e salvador de aparências. De acordo com o homem, sobre a natureza humana de Cristo, a crença de que Jesus assumiu uma natureza caída é completamente repugnante para a dita igreja em geral. Ele se referia à igreja protestante em geral. Vocês já pararam para pensar, irmãos e irmãs, na loucura que qualquer um com um QI ligeiramente acima de 0, digamos 0,1 QI, pensaria que era repugnante que Cristo tomasse uma natureza caída. Quero fazer a vocês, irmãos e irmãs, uma pergunta. Quantas pessoas em toda a história da eternidade, passada, presente ou futura, com uma natureza não caída, já morreram? Quantas? Esse seria o fim do plano de salvação, pois Cristo nunca poderia ter morrido na cruz do Calvário. Hebreus 2,14 seria um texto falso das Escrituras de que ele tomou a mesma carne, parte da mesma carne e sangue que os filhos, como nós, o mesmo. Sabe, é tão único. Meu irmão e eu temos um pequeno dicionário. Não o escrevemos, é claro, mas o temos aqui. Ele só tem algumas palavras, mas uma das palavras naquele dicionário que definimos é a mesma. A mesma. E eu quero lhe dizer que a definição de Standish de mesma significa mesma. Não significa diferente. Você entende o dicionário Standish? Ei, escute. Chegou ao ponto na Austrália que ouvi alguns pregadores dizerem: agora, de acordo com o dicionário Standish, e uma das minhas definições de dicionário, vem para a frente. Vamos ler um pouco mais. Isto é o que ele tinha a dizer. Este é Martin falando agora em seu livro, A Verdade sobre o Adventismo do Sétimo Dia, sobre a Igreja Remanescente. Não podemos aceitar o conceito de Igreja Remanescente com seu exclusivismo. Irmãos e irmãs, vou levá-los de volta 4 dias a partir desta data. O dia 26 de julho, no último sábado, eu assisti a um sermão na área de Washington em que o pregador, um diretor aposentado da Conferência Geral, disse: não gosto do termo igreja remanescente. Eu não uso. Meus queridos irmãos e irmãs, eu uso, porque temos 2 critérios da igreja remanescente. Deus é muito parcimonioso. Eles guardam os mandamentos de Deus. Isso exclui um pouco mais de 99% de todos os cristãos professos neste planeta. Eles não podem ser porque ensinam ativamente seus adeptos a desobedecer à lei de Deus, particularmente o 4º mandamento. E então, porque há algumas igrejas que guardam o sábado e não são do 7º dia, eles adicionaram um critério extra, o testemunho de Jesus. E isso não é maravilhoso? No mesmo livro que é definido, é o espírito de profecia. E de todas essas igrejas, como a Batista do 7º dia, a Igreja de Deus do 7º dia, nenhuma delas tem ou mesmo professa ter o espírito de profecia nos últimos dias. Além disso, as outras 3 grandes seitas que foram formadas no século XIX, como uma falsificação do adventismo, o mormonismo, é claro, a ciência cristã e as testemunhas de Jeová, que reivindicam ter profetas. No caso de Joseph Smith, Mary Baker Eddy e Russell, a testemunha de Jeová. Mas eles não guardam os mandamentos de Deus. Veja, há milhares de denominações e seitas do cristianismo, mas apenas em 2 critérios. Deus nos disse qual é. Vou rapidamente para os outros. Este é Walter Martin, novamente, no mesmo livro, A Verdade sobre os Adventistas do 7º dia. Os adventistas tenazmente sustentam o que eles fizeram. Os adventistas tenazmente sustentam o conceito de criação de 6 dias. Isto é, 6 dias de 24 horas a respeito dos quais Deus criou a terra, sem contradizer Gênesis. Quem? Em que tipo de terra de fadas Martin está? Sem contradizer Gênesis, evidências científicas indicam que esse não foi o caso. Esses são os homens que decidiram que éramos parte do corpo de Cristo. O espírito de profecia. Este é Barnhouse. Deus Todo-Poderoso nunca falou através de uma mulher. Ele nunca ouviu falar de Hulda, Débora, das filhas de Filipe e de Miriam. Eu lhe digo, isso é ignorância bíblica. Você não pode justificar uma mulher pregando e usurpando a autoridade sobre um homem.
Não pode ser feito. Livre escolha. Os adventistas do sétimo dia que dialogaram conosco acreditam que eu sou uma pessoa nascida de novo, que eu estou salvo e tenho a vida eterna. Eles sabem que eu defendo a posição calvinista de que estou salvo para sempre e nunca posso me perder. E isso é o que ele tinha a dizer sobre o sábado. Você acha que ao amaldiçoar o sábado? Como o sábado? Você ouviu essa palavra? Você acha que eu, amaldiçoando o sábado como o sábado, amaldiçoando tudo o que é da lei, e querendo somente a graça, e querendo viver em santidade, crendo que todo pecado é removido somente pelo sangue de Jesus Cristo. Você acredita, portanto, que eu sou uma alma perdida? Em nome de Jesus Cristo, eu amaldiçoo o sábado do sétimo dia. Ele não fez isso em nome de Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Ele fez isso em nome do próprio Satanás. Esse era Barnhouse. E este é outro barnhouseísmo. Ele descreveu a falha em aceitar a doutrina da imortalidade da alma como loucura. E, finalmente, uma do Martim. Ele descreveu a doutrina da lei de Deus como uma escravidão e disse que o esforço deles é nos colocar sob escravidão na defesa da lei de Deus. Eles eram os homens que nos faziam sentir privilegiados. Estes são os trechos de um terrível começo de uma apostasia terrível. Esta apostasia é pior do que qualquer coisa que já aconteceu nos últimos 6.000 anos. Não há nada parecido. Temos 14 milhões de pessoas na Igreja Adventista do Sétimo Dia que não sabem nada sobre a mensagem. Colin. Então, com o passar dos anos, começamos a montar todo o cenário e onde tudo se encaixava. E começamos a declarar para outros ao nosso redor, outros ministros e outros trabalhadores na causa de Deus, o que estava acontecendo. Descobrimos que a maioria deles estava em total ignorância sobre o que estava acontecendo. Na verdade, quase inevitavelmente, foi isso que descobrimos. Fiquei grato quando vim para os Estados Unidos em 1973 e encontrei uma ou duas pessoas aqui e ali, ministros, que estavam alertas. A maioria não estava alerta em 1973. E como você sabe, isso vai acontecer cerca de 17 anos depois que o diálogo aconteceu. Agora quero dar mais algumas experiências em primeira mão para que você entenda que não estamos falando apenas do que lemos. Falamos com pessoas que ouviram ou foram participantes deste diálogo. Quando fui presidente do Columbia Union College na década de 1970, eu tive muitas oportunidades de falar com as pessoas na Conferência Geral, porque era então a apenas 1 milha de distância da Conferência Geral. Minha esposa era secretária no Departamento de Educação da Conferência Geral, e então eu estava lá muito e me encontrava com eles e tinha essas oportunidades. Mas em outras ocasiões eu também me encontrava com outros. O pastor Spear mencionou o pastor Fenton Froome, filho do pastor Leroy Froome. Ele foi meu diretor de desenvolvimento no Columbia Union College. Ele tinha sido presidente da Conferência da Pensilvânia. Alguns de vocês que estão na Conferência da Pensilvânia provavelmente nunca ouviram falar dele, mas ele era um presidente da Conferência de Potomac. E eu estava dialogando com ele. Mas no meu aniversário de 42 anos, quando eu tinha todos os administradores em casa, o pastor Fenton Froome me deu um exemplar de Movement of Destiny, o livro de seu pai. Agora, eu não disse a ele que eu já tinha um e que tinha decidido colocá-lo de lado porque eu estava muito angustiado com isso. Para um homem que foi considerado um dos maiores historiadores da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fiquei surpreso com os conceitos revisionistas que ele tinha naquele livro, Movement of Destiny. Tentei ser gentil, é claro, com Fenton, mas Fenton apenas pensou que seu pai era o maior, aquele que tinha todas as informações. De fato, foi apenas menos de um mês depois disso que o pastor Leroy Froome morreu. Não tive a oportunidade de conhecê-lo como o pastor Spear teve, mas tive várias oportunidades de encontrar o pastor Roy Allen Anderson, sendo um compatriota australiano de uma geração diferente da minha. Mas conhecendo a família Anderson,
Lembramos do pai dele quando tínhamos apenas 10 anos de idade, tocando órgão com grande poder. Ele também era um pastor adventista do sétimo dia. Sim, trazido diretamente através do ministério da irmã White. E a tragédia foi que um de seus irmãos era um amigo muito próximo nosso, o pastor Ormond Anderson, que era irmão gêmeo do Dr. Anderson, que era bem conhecido pelo médico de rádio aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, Dr. Clifford Anderson. Algumas das pessoas mais velhas aqui devem se lembrar daquelas transmissões que foram para toda a América pelo Your Doctor Speaks, do irmão dele. Então, nós conhecemos a família Anderson extremamente bem e todas as vezes que eu encontrei o pastor Roy Allen Anderson, é claro, nós conversamos. Eu nunca vou esquecer a conversa que tivemos no San Bernardino Mall. Fomos lá para fazer umas comprinhas, e é claro que eu odeio fazer compras. Então deixei minha esposa sair e fazer o que tinha que fazer, e descobri que ele tinha feito o mesmo com a esposa dele. Mas ele era um homem de quase 90 anos, mas ainda lúcido. E então conversamos e levantamos essa questão. Ele me disse que Walter Martin era a maior bênção de qualquer um que não fosse da nossa fé para a Igreja Adventista do sétimo dia. Eu não sabia o que dizer a ele. Ele era um homem, então, com o dobro da minha idade. É muito difícil saber como. Tentei explicar por que estava preocupado com algumas das coisas que Martin disse, mas ele as ignorava. Não, Colin, não. Este homem foi uma grande bênção para a nossa igreja e deu um prestígio maravilhoso à Igreja Adventista do sétimo dia. Como Russell disse, não precisamos daqueles que não conhecem a verdade da Bíblia. Quero que você entenda que ele não entendia a Bíblia. E isso os levaria a esse tipo de situação. Bem, eu me lembro do pastor Reed, esse galês, que foi secretário de campo em uma época da Conferência Geral. Ele tinha sido presidente da União Britânica antes de ser trazido para a Conferência Geral. Mas quando eu era presidente do Columbia Union College, ele era um homem velho e eu o via andando, nós nos cumprimentávamos, mas nunca entramos em um diálogo juntos. Mas aqui eu estava me perguntando o que ele fez. Mas eu acredito que nós três concordamos que dois arquitetos principais foram o pastor Froome e o pastor Anderson dessas questões sobre doutrina. Nós nos perguntamos o que aconteceu com os mais de 200 administradores e teólogos que revisaram questões sobre doutrina ou respostas adventistas do sétimo dia sobre doutrina. Não houve nenhum que tenha levantado algum alarme. Eu entendo que houve um ou dois que levantaram alarmes, mas a maioria deles simplesmente passou por cima. Meu palpite é que a maioria deles nem sequer olhou atentamente para o livro. Eles simplesmente presumiram que seria bom. Espero que isso tenha sido o melhor que eu poderia dizer sobre eles. O fato de que um livro que marcou época como Respostas Adventistas do sétimo dia sobre doutrina fosse usado como referência do que os adventistas do sétimo dia acreditam. E hoje, é claro, piorou muito. Mudamos completamente o manual da igreja. Não que devêssemos ter um manual da igreja. Isso é contra todos os princípios do adventismo do sétimo dia. Não por causa da maneira enganosa em que as 28 crenças fundamentais, e eu quero você precisa obter esses livros, irmãos e irmãs. É melhor você não se deixar na ignorância. Este livro aqui que Russell está lendo de meio século de apostasia. Não há história como essa na Igreja Adventista do sétimo dia. E não pense que os líderes podem se esquivar do que está neste livro. Não está falando apenas sobre princípios que achamos que foram ditos. Está documentado do começo ao fim, para que você possa ver quais são realmente os problemas em nossa igreja. Um amigo muito querido de todos nós três, Dr. Kern Peel, um médico na área de Loma Linda, e eu vejo o pastor Walter aqui, ele também conhece o Dr. Peel, eu acredito. Ele é um gêmeo como Russell e eu. Ambos os gêmeos são médicos. Agora o Dr. Peel está na casa dos 90 anos. Mas o Dr. Peel, por muitos anos, com sua esposa,
foram missionários no Peru, na América do Sul. E enquanto eles estavam lá, Donald Barnhouse veio pregar lá em Lima, Peru. E o Dr. Peel foi frequentar essas reuniões. Em uma ocasião, nas reuniões, ele conseguiu tempo para conversar com Barnhouse. E o Dr. Peel era um que entendia os materiais perigosos que lhe eram apresentados. E então ele falou com ele e se identificou como um adventista do sétimo dia. Dr. Barnhouse começou a ficar irritado. Ele disse: muitos não estão respondendo a questões sobre doutrina. Eles não apoiarão o que a Conferência Geral escreveu sobre as crenças da Igreja Adventista. Existem esses grupos fanáticos na Igreja Adventista do sétimo dia. E ele estava, é claro, identificando o Dr. Peel com os grupos fanáticos que realmente acreditam na verdadeira mensagem adventista do sétimo dia. E no final, o Dr. Peel não era um fracote que se levantou e aceitou isso. E ele lhe disse: nós somos aqueles que estão seguindo as palavras das Escrituras. As últimas palavras que ele me disse, que Donald Barnhouse disse a ele: guarde o sábado e vá para o inferno. Essas foram as palavras finais que Barnhouse, que é o homem ou um dos dois homens que moldaram o destino da Igreja Adventista do sétimo dia, como a vemos em sua história contemporânea atual. Há outro nome que precisa entrar nessa situação: Andreasen. Isso mesmo. Um homem que se opôs tão firmemente às questões sobre doutrina. Ele não foi convidado porque sabia que o trio do trio que havia sido colocado lá conhecia suas posições e não o queria por perto. E deixe-me contar a maneira como nosso presidente da Conferência Geral tratou esse homem, e eles tiraram sua sustentação e suas credenciais. Meus amigos, esse homem se levantou e morreu no White Memorial Hospital. Figura entrou e conversou com ele. E Andreasen fez a declaração: espero não ter ofendido ninguém com minha posição e minhas cartas. E Figure foi e imprimiu que ele se arrependeu de tudo o que ele fez. E amigos, nós criamos uma situação horrível para entrar na Igreja Adventista do sétimo dia por essa apostasia. Russell? Falaremos um pouco mais sobre o pastor Andreasen em nossa próxima mesa redonda amanhã. Espero que todos estejam aqui. Seria negligente da minha parte se não concluíssemos com as Escrituras. Você quer uma palavra do Espírito Santo? Esta é uma palavra específica para cada um de nós. Do Espírito Santo. Agora, o Espírito fala expressamente. Pois isto está em Russell Standish, ou Colin Standish, ou Ron Spear, que nos últimos tempos. Estamos vivendo nos últimos tempos. Estamos no último do último do último do último dos últimos dias. É onde estamos. Nos últimos tempos, alguns se afastarão da fé. Não de qualquer fé antiga, não de alguma mera profissão de fé. Há apenas uma fé, e essa é a fé adventista do sétimo dia. Este é um texto específico para os adventistas professos do sétimo dia. Alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo sua consciência cauterizada com um ferro quente. Meus irmãos e irmãs, hoje vocês ouviram o começo do que vamos relatar em nossas próximas 4 conferências de mesa redonda neste acampamento. E eu quero dizer a vocês, nós apenas começamos. Bem, Deus os abençoe. E Deus os mantenha fiéis.